Os oncidium não são todos amarelos, né? Então a gente encontra as aspásias. No Rio Grande do Sul, só Aspásia lunata, nenhuma outra espécie, com essas variações bastante interessantes de cor. Tem uma praticamente alba ali, né? Com esse colorido branco do labelo, e tem outras que variam o desenho tanto das pétalas e sépalas quanto do labelo. Capanêmia também é da família dos oncidium. Nós temos todas as 5 espécies ocorrem no Rio Grande do Sul. Durante muito tempo se achou que eram 9, 10 espécies. Com o tempo elas foram reunidas em 5 e se tirou de lado as sinonímias que existiam. O Cristiano Busato é que foi responsável por essa revisão há mais ou menos 10 anos atrás. A gente divide elas naquelas que têm folha plana, opa, aqui está mal, não é folha planta, folha plana, que são 2, e as que têm folha cilíndrica, como essa aqui, que é a micrômera, a supérflua, que é a mais conhecida, que tem bastante aqui em Gramado, e a Gert, que é uma que é menos encontrada. Além disso, elas têm outra diferença. 3 espécies têm flor branca, a Adelaide, a micrômera e a supérflua, e 2 têm flor verde, que é a Therese e a Gert. Vamos ver agora as 5. Aqui a micrômera, tá? Como eu comentei, ela está aqui, tá? Isso aqui é um Oncidium pumilum metido. A folha cilíndrica, como uma pequena braçávula, e flor branca. Está ali ela. Então essa é uma das espécies que tem flor branca com folha cilíndrica. Essa tem na região serrana e alguns exemplares em altitude menor. Aqui está ela de novo. Não, aqui já é a supérflua. Também flor branca e também folha cilíndrica, só que é uma planta mais robusta, com folhas maiores, que é que nós encontramos comumente aqui no Araucarieto. Tá? De Canela, Gramado para cima, até um pouco mais para baixo já tem. Às vezes com essa variação de colorido interessante aqui, mais rosa, menos rosa, ali também. Certa variação na forma do labelo e no desenho das pétalas e sépalas, mas tudo a mesma espécie. Essa variação é que levava a se acreditar que houvesse mais espécies em Capanêmia, mas são realmente só 5. Aqui a outra de folha roliça, mas de flor esverdeada, que é a Capanêmia Gert. Essa menina, Daniela Sidegum, encontrou o habitat dessas plantas na região de Rolante e cedeu essas fotos para nós há bastante tempo. Depois nós conseguimos descobrir um outro local onde elas ocorrem. Essa planta é ao nível do mar, menor do que as outras e com a flor com um pouco mais de meio centímetro de diâmetro. Aqui ela de novo, agora aumentada. Novamente, para ver o tamanho da inflorescência, uma moedinha de 1 centavo. Aqui a primeira das que tem folha plana, Capanêmia Adelaide, uma planta de altitude, de cultivo muito difícil fora da região da serra, flor branca e folha plana. Tá? Essa tem cara de um pequeno oncídio mesmo. Quem olha assim sem inflorescência, vê um pequeno oncídio em função da forma da folha e do bulbo. E aqui a outra de folha plana, só que flor verde, a Capanêmia Therese, que é basicamente da mesma região da outra, mas principalmente em araucárias, nos galhos mais altos da araucária. Também é um cultivo um pouco difícil fora do habitat. Também das Oncidini, a Sanderella riograndensis, talvez a mais complicada de cultivo, porque ela exige um ambiente muito úmido. Geralmente ela vegeta em baixadas assim úmidas, perto de rios e tal, com umidade praticamente constante e em condições que a gente não consegue reproduzir em casa. Tá? Então, realmente o cultivo dela é complicado. Sanderella riograndensis. As Miltonia, outra prova de que os oncídios não são só amarelos. Temos 3 no Rio Grande do Sul, a Flavescens, a Regnelli e a Russeliana. As 2 primeiras, Flavescens e Regnelli, todo mundo tem. São plantas de cultivo muito fácil e muito ornamentais. Principalmente a Regnelli, que tem muita variação de cor. Já a Russeliana, a flor não é tão bonita e o cultivo não é tão feito. Inclusive porque ela é mais rara de ser encontrada. Que é essa aqui. Tá? Ela tem uma característica que a flor não abre totalmente. Ela sempre fica no máximo com essa abertura das pétalas e sépalas. Voltando aqui para as Miltônias. A Regnelli, como eu disse, tem muita variação de colorido, vai desde plantas com flores praticamente totalmente albas, até alguns tons mais suaves do labelo e uma forma mais escura. Floresce no verão,
inunda ali a região de Terra de Areia, Três Cachoeiras, Três Forquilhos e Itati. E ela no habitat, justamente nessa região, na subida da Rota do Sol. A Flavescens aqui no habitat também, uma toceira que eu nunca vi em cultivo, que só a natureza consegue proporcionar, né? Isso aqui é na região de Maquiné. A Flavescens tem essa coisa de poder vegetar a pleno sol, ao contrário das outras. Então, às vezes, o vegetal é amarelo assim, porque ela pega sol 100% do tempo. Aqui está ela, né? Na Argentina foi encontrada uma com um labelo com uma mancha uniforme, há alguns anos. Muito bonita também, muito rara. O mais usual é encontrar com essas diferentes variações de manchados, mas sempre várias manchas, nunca uma mancha única. E aqui a Russeliana que eu comentei antes. Aqui a planta cujo nome deu origem a toda essa polêmica, essas são as gomesas propriamente ditas. Hoje todos os oncídios brasileiros são gomesas, exceção do grandifilum e da Lophiaris. Então, quando se fala em gomesa propriamente dita ou gomesa stricto sensu, sensu stricto, são essas gomesas antigas, a recurva e a crispa. Estão sinonimizadas hoje também. Agora não lembro se em recurva ou se em crispa, mas acabaram virando uma espécie só. Embora algumas diferenças morfológicas. A principal diz respeito às sépalas laterais, aqui em recurva sempre unidas até uma certa parte do comprimento, e em crispa sempre totalmente separadas, elas não estão juntas aqui atrás do labelo. Essa aqui vem junta até no mínimo 50%, às vezes mais, e só então separa. Isso durante muito tempo foi a separação morfológica das duas espécies. Hoje elas estão reunidas. Aqui duas espécies que também não eram gomesa e agora são, elas eram primeiro Rodriguesella, depois Theodore, depois voltaram para Rodriguesella e agora estão em gomesa, como os outros Oncidium. Nós temos apenas uma, que é a gomesa ou Rodriguesella gomesoides, que é essa aí. A outra é a gomesa ou Rodriguesella androi, que não chega até o Rio Grande do Sul. Essa planta é muito comum na mata de Cambará, ali perto dos cânions, bastante fácil de ver junto com as sofronites. Essa que eu comentei que não mudou de nome, grandifilum, continuou grandifilum, não passou para gomesa. Tá? E eram 4 espécies desse porte, uma planta robusta, folha coriácea, dura, e flores com esse cheiro de mel. Eram o pulvinatum, robustissimum, sphegiferum e mais um. Todos estão como pulvinatum agora. Essa tem aqui na região serrana também, descendo um pouco em direção ao nível do mar. Floresce no verão. Essa está no mesmo gênero, grandifilum, mas são plantas menores e com flores menores também. E também estão sinonimizadas. Eram duas espécies aqui no estado, agora são uma só. Também não lembro se é Ians ou Aberrans. A diferença que havia, que separava em espécie, era principalmente a forma das asas da coluna. Isso aqui protege a coluna ali dentro. Esse aqui é esse tipo de cabaninha fechada e aqui uma cabaninha mais piramidal. Estão vendo que é triangular e aqui é arredondada. Essa diferença morfológica foi desconsiderada e passaram a ser uma planta só. Vegetalmente são iguais. Essa também é da região serrana, o antigo Oncidium paranaense, passou para copense e hoje é gomesa paranaense. Um típico Oncidium mesmo, veja vegetal ali, aquela forma comum que a gente encontra em outras espécies do grupo. Tá? Só que essa é bastante florífera, pode dar mais de 100 flores. Uma que há dúvida se ocorre ou não no Rio Grande do Sul, nós nunca vimos, mas há registros, por isso a gente mantém no site, a Lockartia lunifera. Ela tem um cultivo um pouco complicado, mas é muito ornamental, principalmente em função da forma do vegetal. Essa chamam de trança, né? Esse tipo de folhas imbricadas, assim, uma sobre a outra, dá a ela um aspecto interessante mesmo quando não está florida. A dúvida é se tem ou não tem aqui no estado, a gente não sabe. Essa tem. Esse é outro gênero que não foi para gomesa, está em Lophiaris, e ficou como Lophiaris. É o antigo Oncidium pumilum, muito comum, geralmente é o primeiro que a gente vê quando a gente vai para o mato, tá? Independente se é serra, se não é, sempre tem um. É muito comum, é uma planta muito resistente, não necessita de muita umidade, então ela aparece seguidamente. É parente do Oncidium morenoi, que não tem aqui no estado, mas no orquidário Seidel tem um bem bonito à venda. A Notília,
nós temos, das 20 espécies que existem, nós temos 3 aqui no Rio Grande do Sul. Tá sempre um pouco difíceis de identificação, porque as flores são muito parecidas. Ornitófora, essa sim, fácil de reconhecer. Alguns ainda chamam pelo nome antigo, Sigmatostalix radicans. Hoje é Gomesa radicans. Tem essa variação de cor aí que o pessoal chama de alba. Para mim não tem nada de alba, é apenas uma variação de colorido. E essa aqui é a cor que a gente costuma encontrar, com a coluna com esse colorido escuro, que é a diferença para com essa. Tá? Então, a alba, entre aspas, é uma que tem um colorido diferente da coluna, nada mais. Aqui está ela no habitat, na região de Osório, bem como ela gosta, com muita umidade, praticamente a 2 metros sobre o rio, que é o Rio dos Sinos, ali, se eu não me engano. Uma planta da mesma região, a Rodriguésia. Antes eu falei de Rodriguesiella, aqui é a Rodriguésia. Uma planta mais ornamental, maior. Ela tem como característica os bulbos bem separados um do outro, geralmente 5 ou até mais centímetros. Aqui, ó, pode ver. A distância que tem aqui é uma distância maior que as que os bulbophyllum têm. Ó. Um bulbo está aqui, o outro está aqui embaixo. E aqui embaixo está o outro, assim vai, para cá. Inclusive, ela se emaranha, ela gosta de vegetar não em árvore, mas em touceiras, em árvores pequenas, em arbustos, e fica emaranhada, daqui a pouco a gente vê ela saindo, eventualmente com a floração. Já foi encontrada uma de flor totalmente branca. Tá? Essa aí é a cor tipo, com labelo branco e esse pintalgado de roxo, rosa escuro, nas pétalas e sépalas. Acabamos os oncídios, vamos para Ornithocephaline, muito conhecida por quem gosta das chamadas micro-orquídeas, porque tem 4 gêneros que são bem característicos e relativamente conhecidos. Ornithocephalus, Fimatidium, que aqui na Serra se encontra bastante, inclusive nas hortênsias. As hortênsias são arbustos exóticos, não são brasileiros, mas essas Fimatidium se adaptaram muito bem aos galhos dela, e é muito comum encontrar vários e vários exemplares, às vezes, num galho. A platirrhiza, que é um pouco mais difícil de encontrar e de cultivar. E a Zygostatis, que tem 4 espécies, a Zygostatis aleniana é a mais fácil delas. Vamos ver todas. Essa aqui é o Ornithocephalus myrticula, aqui no habitat, exatamente como ele cresce, em forma de leque invertido, pendurado para baixo. Então, na região de Três Cachoeiras, de Itati. Aqui ele no habitat de novo, sempre como leque. Ali também o lequezinho, e aqui umas macrofotografias das flores. O ornito vem de pássaro, né? Porque essas plantas desse grupo têm essa forma de passarinho na coluna e na capa da antera. São muito ornamentais, essas até são bastante cultivadas. Os Fimatidium, que eu comentava antes, os que tem aqui na Serra são o Microphyllum e o Achinoi. E o Delicatulum é mais para a região do litoral. Todos de cultivo um pouco complicado quando saem do habitat. Tá? São muito delicadas e geralmente acabam morrendo alguns meses ou anos depois. E todos com uma característica, a identificação quando não estão com flor, só com a floração. O vegetal é igual, é muito difícil da gente separar as espécies sem ver a flor, e principalmente sem ver a flor muito de perto, tá? Porque são os detalhes do labelo é que vão fazer a separação e a gente vai conseguir separar eles. Perto deles está a platirrhiza, é uma espécie só, muito bonita também, muito pequenininha, e um cultivo também complicado, não é muito fácil. Só que essa não sobe a serra, essa é uma planta da região de baixa altitude. Gosta muito de ambientes bem úmidos. Então, um vegetal bem pequenininho e a inflorescência geralmente 4 ou 5 vezes maior que o vegetal. As Zygostatis, que eu comentei antes, do mesmo grupo, mesmo subtribo. A aleniana é a mais conhecida e mais fácil de cultivar. Essa, lamentavelmente, os índios descobriram que elas são orquídeas e estão vendendo aí em Porto Alegre, por exemplo, no Parque da Redenção. Entre epidendrons, oncídiums e catleias intermédias aparece lá a toceira de Zygostatis recém-tiradas das árvores. Geralmente acabam indo fora, porque o pessoal não compra, a flor morre, perde a graça, entre aspas, e lá se vai mais uma planta para o lixo. Sem que ninguém faça nada. As Zygostatis da Zirrhiza, veja o tamanho que ela tem, vegetal com 3 centímetros, 13 e um pouquinho, uma planta da região serrana, tá? Cultivo bastante difícil, fora do habitat. Característica dela, que faz
o que a gente consiga identificar, mesmo quando não está em flor, é essa raiz com esse pelo, tá? Que dá nome para ela, Daisy risa, a raiz apeluciada. Tá? Então, raiz peluda. Uma planta muito pequena, muito delicada, mas com uma floração bem bonita. Veja o labelo, que característico que é, tem essa forma de âncora. Todos eles, ó. Isso aqui tudo são os lobos do labelo, dando um desenho que só essa flor tem. No mesmo grupo, as zigostádeos pelúcidas, antigamente chamada de Dipteranthus pelúcida, é mais comum e de uma altitude mais baixa. Uma subtribo terrestre pouco conhecida, Pogonini, com uma planta que é muito difícil de ver e mais difícil ainda de ver aberta, que é a Cleistes. Tá? O que mais se vê é isso aqui, ó, a planta fechada. Tem aqui na região de Campos de Cima da Serra, São Francisco para lá. Cleistes. Essa foto, inclusive, não é nossa, é de um amigo lá do Rio, Marcelo Miranda. Passamos para a mais numerosa das subtribos, as Pleurotales, todo mundo conhece, todo mundo já teve ou vai ter alguma. Recomendo que tenham as espécies de cultivo mais fácil, porque as de cultivo mais difícil podem vir a decepcioná-los. Como essa aqui, por exemplo, que é muito complicada de cultivar, a planta da Araucarieto, lindíssima, talvez a mais bonita das octomérias que nós temos, mas para fazer uma floração assim, geralmente melhor é deixar no mato. Aliás, eu sempre digo, sempre é bom, melhor deixar no mato, mas se a pessoa quiser ver essa flor, que vá ao mato procurar, porque é difícil de encontrar florida em coleções. Essa aqui é a Centera crinita, é uma das mais raras que nós temos, ela tem uma cara de... uma cara de orquídea dos Andes, né? Com esses pétalas e sépalas peludas aí, bem diferente. Apenas um Cryptophoranthus tem alguma coisa parecida com esse tipo de pelo nas flores das plantas que nós temos aqui no estado. Tá? Essa nós levamos muito tempo para encontrar, muito tempo mesmo, até que um dia a gente atravessou um rio ali em Maquiné, com alguma esperança de dizer que a gente ia encontrar, né, Jackson? Cadê o Jackson? Está aí? Tá. E aí até pensa, atrás desse rio deve ter, e não é que tinha. E o único lugar que nós encontramos até hoje, ali em Maquiné. Está aqui ela, nesse dia, tá? O habitat é assim, ela desce acompanhando o tronco. Tá? Assim ela é encontrada no habitat. É fácil de identificar por força desse colorido pigmentado das folhas. Tá? É a única espécie de Pleurotales que nós temos aqui no Rio Grande do Sul com essas manchas nas folhas. Aqui outra bastante rara mesmo, a Centera dutrai. Aqui na exposição tem uma planta identificada como a Centera dutrai, não é. Tá? Ontem eu ainda olhei, não é. Estou esperando para falar com o dono. Aqui está ali, é a Centera bragae. Bom, a Centera dutrai ela parece muito com outras espécies de Centera, só que ele tem esse colorido que essas plantas outras não têm, e esse labelo com essa forma uníssona até a base, até a extremidade. E outro detalhe, ela pode ser encontrada... Ops! Ué? É que alguma coisa aqui agora. Só um pouquinho. Esse é um povo europeu. Olha só. Vamos lá. Eu estava falando da Centera dutrai, ela tem pétalas de duas formas, ou unidas ou separadas, tá? Em sendo unidas ou separadas, eu não duvido que não tenha sido descrita como duas espécies diferentes por causa da forma da flor. Mas não, são apenas variações da população. Ah, como é bom ver tudo isso de novo. Aqui, tá quase chegando. Aqui. Vejam que essa planta aqui tem as sépalas completamente separadas e essa aqui tem as sépalas unidas. Lembram das gomesas que uma separação como essa separou em duas plantas, em duas espécies? Aqui não. Aqui é o que se sabe, nunca foi descrita como duas, mas bem que poderia. Né? Entendendo como funcionam as coisas. Às vezes separada, às vezes juntos. A mesma espécie. Aqui outra muito interessante, que a gente até já fez um artigo sobre ela, uma planta aqui da serra também, não duvido que aqui no mato da frente não tenha. Hoje é a Centera carli, antigamente era a Poda prorepente a carli. Característica dela, as flores não abrem totalmente, o máximo de abertura é isso, não sei qual é o polinizador que gosta de entrar ali e utilizar do pólen, mas deve ser bem específico para um único polinizador, porque ela é completamente diferente das outras espécies que a gente tem.
Tá? Ela é fechada em quase 80% as pétalas, as três sépalas. Então, um dia você tem que se descobrir qual é o polinizador. Já se deve saber, a gente é que não sabe. Aqui uma planta que foi descrita há menos tempo, embora uma flor relativamente grande para essa subtribo. Eu digo para essa subtribo, porque é pequenininha na verdade, mas é maior do que as outras. Só que era muito confundida com a saunderciana. E aí um dia nós verificamos e entramos em contato com o Toscano de Brito, que é um dos especialistas nesse grupo de plantas, e ele identificou que tinha que ser outra coisa, e realmente é, com esse labelo aí, a Acyanthera calopedilum. Durante um tempo houve uma tentativa de descrevê-la por outros autores, com outro nome, mas acabou não sendo publicada, e essa publicação de 2015 é que foi feita. Ou seja, é uma espécie que se conhece há muito tempo, mas que só faz 4 anos que foi identificada e que ganhou finalmente um nome. Tá? A Acyanthera calopedilum, que contou com o trabalho da gente para isso. Aqui que eu disse que ele era muito confundido com a saunderciana, mas o exame nem muito atento já demonstra a diferença de labelo, inclusive quanto ao tamanho, não só quanto à forma, né? O que dava a entender que realmente são espécies distintas. A saunderciana, descrita há dezenas e dezenas de anos, e a calopedilum, descrita agora em 2015. Barbosella, todo mundo conhece, tem algumas aí para vender na exposição. Nós temos 4 aqui no Rio Grande do Sul, essas são as 4. A menor é a crassifolia, a maior é a australis, mas todas praticamente no mesmo grupo assim, de tamanho, não são muito grandes. Cultivo relativamente fácil e também relativamente fáceis de encontrar na natureza, a não ser a crassifolia, que a gente não conseguiu achar ainda. As steles, aqui sim um grupo difícil de identificação, ainda tem coisa para mexer aqui, parece que tem algumas coisas que a gente vai ter que rever, segundo alguns amigos, mas em princípio são 8 aqui no estado, aqui são 5 delas, todas relativamente parecidas, tá? E todas vivendo mais ou menos nos mesmos habitats, e sempre com muita umidade, a ponto de ter aquela história de que muitas vezes elas não abrem se o ambiente está muito seco. Em exposições, por exemplo, às vezes a pessoa sai com a planta florida em casa, chega na exposição, 200 quilômetros depois a flor está totalmente fechada, porque ela perdeu aquela umidade. Uma dica que uma vez me deram, nem sempre funciona, mas é botar a planta num saco plástico, encher de ar e fechar. Então aquele ar que vai condensar ali dentro, vai tornar o ambiente dentro do saco plástico mais úmido e a flor vai abrir. Tá? Se a pessoa quer ver a flor aberta e não está conseguindo. Mas nem sempre funciona, como tantas coisas em orquidofilia. Aqui o Cryptophoranthus que eu comentei antes, agora estão reunidos em Acyanthera. Essa é outra espécie que eu comentei que tinha os pelos nas pétalas e sépalas. Tá? E é uma outra espécie muito interessante que o polinizador também deve ser muito específico, porque ele tem que entrar aqui, já que as sépalas são unidas na frente. Vocês lembram que a outra espécie, a Acyanthera carli, as sépalas eram unidas até aqui assim, só aqui que abria. Aqui é o contrário, aqui elas têm uma separação, uma cavidade no meio do caminho, tá? Em todas elas. Estão sempre unidas as extremidades das sépalas, não chegam a abrir.